Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Orlandia. Então, eu quero falar com vocês agora a respeito de um assunto muito importante, né? Nós sabemos que após uma guerra, como foi a Segunda Guerra Mundial, muita coisa alterou no nosso planeta, inclusive a geopolítica e as questões relacionadas à economia, principalmente dos países, né, que saíram vencedores da Segunda Guerra, o grupo dos aliados, correto? Então eu quero conversar com você hoje sobre um assunto extremamente importante, que é justamente a criação do sistema econômico internacional após a Segunda Guerra Mundial, ok? Então vamos lá, gente. A questão é a seguinte, em 1944, né, ou seja, alguns meses antes de terminar a Segunda Guerra Mundial, já havia uma certa, vamos dizer assim, uma certa certeza, né? Uma certa certeza é legal. Uma certa certeza de que os nazistas estariam perdendo, né, a guerra e que o bloco, né, dos países aliados sairiam vencedores. Portanto, em 1944 ainda, 44 países, vejam só a quantidade de países naquela época, né? Ou seja, estamos falando de 1944. 44 países aliados vão se reunir, né, lá nos Estados Unidos. E essa reunião ficou conhecida como Conferência de Bretton Woods. A Conferência de Bretton Woods, portanto, ela vai ter como objetivo principal estabelecer um novo sistema internacional de regulação das finanças e do câmbio monetário, né? Então, quando a gente fala isso, a gente fala assim, o que seria esse sistema internacional? Ou seja, seria um conjunto de direitos e deveres, vamos dizer assim, que os países se comprometeriam na área financeira, né? Porque depois da Segunda Guerra, muita coisa ficou bagunçada e tinha que colocar um novo eixo, né? Então nós já vimos em algumas situações e agora eu vou falar para vocês a questão financeira de um modo geral, como vai ser estruturado e como vai ser pensado. É óbvio que você sabe que Estados Unidos será o grande protagonista dessa proposta da Conferência de Bretton Woods, né? Então, Bretton Woods estabelece um novo sistema internacional de regulação das finanças e do câmbio monetário. Finanças, você sabe, está relacionado a todas as regras relativas à relação, né, vamos dizer assim, relativa à relação entre a regulação, melhor dizendo, né, entre o Estado e as instituições financeiras, ou seja, os países e os bancos, a bolsa de valores, o sistema financeiro de modo geral. Então, isso está relacionado a finanças. E o câmbio está relacionado a quê? Está relacionado à troca de moedas, né? O valor da moeda nacional, cada país, você sabe, tem a sua moeda nacional, e como que isso se estabeleceria no âmbito internacional. Então, quando se fala em câmbio monetário, está se referindo à troca entre moedas de diferentes países, pode-se dizer assim, né? Então, como isso vai acontecer? Ok? Beleza. Então, a Conferência de Bretton Woods, ela tem por objetivo, né, ela teve como objetivo promover a reconstrução de países no pós-guerra, né? Ou seja, terminou a Segunda Guerra Mundial, você sabe, os países, principalmente os europeus, estavam totalmente sucateados, então tinha que reconstruir, né? Mas ao mesmo tempo essa reconstrução ela vai ter que ser seguida de uma estabilidade econômica e política para que evitasse novos conflitos armados e crises financeiras. Ok, então como que você deve pensar? Uma guerra, como foi a Segunda Guerra Mundial, extremamente abrangente, ela vai promover feridas, né, na área econômica
E essa área econômica, ela logicamente é afetada na área política também de cada país, de cada nação, né? Então, a Conferência de Bretton Woods tinha por objetivo promover a estabilidade econômica e política, né? Com o objetivo de evitar novos conflitos armados, ou seja, evitar que se repetisse o erro que foi a Segunda Guerra e, ao mesmo tempo, evitar crises, né, no sistema capitalista. Porque, no fundo nós estamos falando da sociedade capitalista. Né? Bem, essa conferência vai ser importante porque ela vai ter 3 criações significativas para esse novo sistema monetário econômico internacional. Né? Primeiro, ela vai criar o Banco Mundial, depois o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e vai estabelecer o padrão dólar-ouro. Né? Então, o que eu vou fazer agora com você? Eu vou explicar cada item desse. Então, nós vamos falar sobre o Banco Mundial, o FMI e o padrão dólar-ouro. Ok, vamos lá? Bem, o Banco Mundial, ele foi criado na Conferência de Bretton Woods, portanto, né, com o objetivo de fornecer empréstimos para os países europeus se reconstruírem. Então, o Banco Mundial, na verdade, foi a instituição financeira que fez grande parte dos investimentos de um projeto que você já deve ter estudado, chamado de Plano Marshall. Né? O Plano Marshall foi criado após a Segunda Guerra Mundial com o objetivo de estabelecer e reconstruir os países europeus. Mas não é somente os países europeus. Ao mesmo tempo, nós tínhamos os países pobres, os países subdesenvolvidos, e que eles deveriam entrar na roda do comércio internacional, porque o capitalismo precisa de circular mercadorias, produtos, serviços, né? Então, não é bom para o capitalismo que alguns países fiquem à margem desse fluxo, né, financeiro e monetário. Né? Então, nós vamos ter alguns países pobres e o objetivo do Banco Mundial para os países pobres vai ser justamente a ideia de que esses países têm que se desenvolverem. E aí isso é interessante. Né? Quando fala assim, nós queremos que o Brasil se desenvolva, a Argentina se desenvolva. Então o Banco Mundial vai adotar uma estratégia, emprestar dinheiro. Né? E eu acho isso interessante a gente analisar. Por exemplo, para os europeus, os caras mandaram dinheiro, né? Despejaram dinheiro. Numa alegoria exagerada, eu vou dizer o seguinte: no Plano Marshall, os caras despejaram dinheiro de paraquedas para os europeus, né? Agora, para os países pobres, é empréstimo. E você sabe que empréstimo não é dado, né? Empréstimo envolve juros, envolve correções monetárias, uma série de situações, né? Ok. Então, o Banco Mundial também ele vai fazer esses financiamentos justamente com o objetivo de que os países que pegassem esses financiamentos, eles pudessem aplicar esses investimentos, esse dinheiro que eles receberam, em instalação e reconstrução de sistemas técnicos. O que são sistemas técnicos? Basicamente o sistema de transportes, o sistema de comunicação, o sistema de geração de energia, né? Então os países, o objetivo era proporcionar a reconstrução dos países, principalmente os europeus, após a Segunda Guerra. Porque a Segunda Guerra, os países europeus automaticamente foram destruídos a sua infraestrutura, né? Então a indústria europeia, os galpões, as ferrovias, tudo tinha sido dinamitado, né? As bombas afetaram tudo. Então o objetivo seria reconstruir o sistema técnico de comunicação, transportes, energia. Esse era o objetivo. Então os países pegariam esse dinheiro e deveriam investir nessa área de reconstrução do seu sistema técnico, que hoje a gente chama de infraestrutura.
né? Por outro lado, o Banco Mundial ele vai, logicamente, né, exportar o modelo industrial dos Estados Unidos. Porque você sabe muito bem que, terminando a Segunda Guerra Mundial, consolida-se a hegemonia dos Estados Unidos na economia mundial. Então, se alguém perguntar para você assim, quando os Estados Unidos torna-se uma potência hegemônica no sistema econômico mundial? Após a Segunda Guerra, tá? Então, o modelo industrial dos Estados Unidos, logicamente, vai ser amplamente difundido a partir deste momento, beleza? E eu acho que isso é importante para você entender, então, que após a criação do Banco Mundial, né, a Conferência de Bretton Woods cria também o Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI, Fundo Monetário Internacional, né? O Fundo Monetário Internacional ele vai ter um aspecto diferente, né, do Banco Mundial, né? Porque ele vai priorizar a padronização de valores entre as diferentes moedas nacionais, né? Então, se o objetivo é promover a integração comercial e industrial entre os países, as moedas nacionais elas têm que ter uma certa equivalência. Não pode haver uma disparidade, né, entre as moedas internacionais. Então, o Brasil tem uma moeda, a França tem uma moeda, a Argentina tem uma moeda. Essas moedas têm que ter uma certa equivalência. E o FMI vai lutar para que essa equivalência permaneça, né? Qual que era o objetivo de tudo isso? Assegurar a confiabilidade no comércio internacional e, ao mesmo tempo, a expansão desse comércio, né? Então, o objetivo do FMI é justamente que o comércio internacional ele não seja inviabilizado por questões monetárias, valores de moeda, né? Porque se as moedas nacionais, cada país tem sua moeda. Se uma moeda de um país ela é totalmente discordante do restante, né, já dificulta as relações comerciais. O objetivo do FMI é garantir esse comércio internacional e, ao mesmo tempo, expandir para que nós tenhamos um comércio internacional mais ativo, vamos dizer assim, né? E, ao mesmo tempo, Estados Unidos vai propor o chamado padrão dólar-ouro. E o FMI vai ser o assegurador dessa proposta. Ou seja, agora eu vou falar para você o que é o padrão dólar-ouro, né? Você já percebe que padrão dólar-ouro está relacionado a uma tentativa, né, de colocar o dólar condizente, ou seja, com o mesmo valor, vamos colocar assim, que o ouro. Daqui a pouco eu explico melhor isso para você. E o FMI vai lutar para que isso aconteça. Então, o FMI ele vai ser o Fundo Monetário Internacional, vai ser um fundo onde alguns países, majoritariamente Estados Unidos, né, os empresários vão colocar seu dinheiro e vão emprestar dinheiro para os países organizar a sua situação econômica e não ficasse discordante do restante do planeta, tá? Mas, na verdade, assim, se a gente for analisar hoje o FMI, as regras e condições para a liberação dos empréstimos, o FMI existe até hoje, assim como o Banco Mundial, né? Mas hoje as regras e condições do FMI para liberar empréstimos está relacionado a algumas situações interessantes. O FMI sempre é visto como um grande, entre aspas, agiota internacional. O que é o agiota? É aquele que empresta dinheiro, né? E ele mesmo cria as regras na hora que ele empresta o dinheiro para você. Tá? Então, o agiota, por exemplo, ele chega para você e diz assim, não sei se você já ouviu falar como funciona a agiotagem, tanto é que é crime. É crime, a agiotagem no Brasil é crime.
Mas o agiota chega para você e fala assim, olha, você está precisando de R$ 1.000? Ok. Mas eu vou te emprestar com uma taxa de juros de o seu atraso vai ser de, sei lá, 20%. Sendo que o juro no Brasil, vamos colocar aí, esteja na faixa de 10%. Ele coloca 20%. Como a pessoa está com a corda no pescoço, a pessoa aceita, né? Então, são juros extorsivos, né? Extorsivo significa que tira de você mais do que tira o seu sangue, na verdade. E é isso que o FMI faz com as nações subdesenvolvidas. Então, as regras e as condições, por exemplo. Agora, lógico, como que faz isso, né? Primeiro, o FMI, ele vai obrigar que os países que pedem dinheiro emprestado para ele, hoje em dia, promova gastos públicos, né? Corte de gastos públicos, desculpa, não é que promove os gastos, promove o corte dos gastos públicos, né? Por exemplo, redução de funcionários, privatizar empresas, né? E até o aumento de impostos, exigindo que os países aumentem os impostos para garantir o pagamento dos juros das dívidas, né? Então, o FMI hoje tem, infelizmente, essa fama, né, de ser um verdadeiro destruidor de economias nacionais, né? Porque o que ele vai exigir, geralmente, com a economia neoliberal, os cortes geralmente é na área social, né? Então, os países pobres geralmente reduz gastos na área da educação, da saúde, da segurança, né? E as privatizações, por exemplo, sempre acontecem nessas áreas também, tá? Mas o terceiro legado que nós temos da Conferência de Bretton Woods, então o primeiro legado foi a criação do Banco Mundial, segundo, a criação do FMI e terceiro, o padrão dólar-ouro. Então vamos falar para você o que seria esse padrão dólar-ouro. Lembrando que em 1940 ele vai durar de 1944 até 1971, quando o presidente dos Estados Unidos, né, o presidente Nixon, ele vai implantar um outro modelo, né, extinguindo o padrão dólar-ouro. Então, o que foi o padrão dólar-ouro que vigorou de 1944 a 1971? Bem, esse padrão dólar-ouro, você já percebe que é uma equivalência do dólar em relação ao ouro, né? Então, o valor do dólar estava atrelado ao valor do ouro, né? Então, os Estados Unidos tinham por objetivo se comprometer em manter o valor do dólar associado ao ouro. Naquela época, uma onça, né? Uma onça significa 31,1 grama de ouro, é uma onça. Equivaleria a $35, isso em 1944. E esse valor deveria ser garantido mundialmente pelos Estados Unidos. Então, significa que uma onça, ou seja, 31,1 grama de ouro, deveria valer $35. Esse era o padrão dólar-ouro. Quem era o país que tinha que manter essa paridade, essa igualdade? Estados Unidos, né? Agora, os demais países deveriam manter as suas moedas nacionais também, com pouca variação em relação ao dólar. Veja, o padrão dólar-ouro, ele vai colocar o dólar como sendo a moeda internacional, substituindo a libra, né? Então veja que após a Segunda Guerra Mundial, você percebe que os Estados Unidos consolida a sua hegemonia no sistema financeiro internacional, e a primeira manifestação foi justamente a criação da regra padrão dólar-ouro, né? Os outros países deveriam manter as suas moedas com a variação abaixo desse patamar, nunca superior, né? Então esse sistema na verdade, assim, e isso fez com que os países capitalistas do mundo inteiro, né? Veja que eu estou falando de países capitalistas, porque
Porque eu estou falando para vocês do período de 1944 a 1971, correto? E você sabe que nesse período nós tínhamos uma outra experiência de relação econômica, que era o socialismo liderado pela ex-União Soviética. Portanto, estávamos em plena Guerra Fria. Então, por isso que eu estou limitando para você entender essa situação. Eu estou falando sobre o capitalismo, né? A sociedade capitalista. Então, nós vamos ter que esse sistema vai estimular o crédito internacional, né? E, de certa forma, esse crédito... Por que crédito internacional? Porque vai haver um fluxo de empréstimo entre os países, através do BIRD, através do Banco Mundial e através do FMI. O FMI e o Banco Mundial vai começar a emprestar dinheiro para todo mundo que é capitalista, né? E isso vai, de certa forma... para emprestar dinheiro, o dólar tinha que ser mantido num padrão, num patamar aceitável, né? E o limite era o padrão dólar-ouro, que eu já expliquei para você, né? E isso tudo faz com que ocorresse nesse período de 1944 até os anos 70, ocorresse um crescimento muito grande da expansão da confiabilidade dos investidores. Porque assim, você tem que entender que, por exemplo, o FMI. O que é FMI? É Fundo Monetário Internacional. O que é um fundo? É como se fosse um caixa. Os empresários colocam dinheiro nesse caixa, né, no banco, no FMI, e o FMI empresta dinheiro para os países pobres, que por sua vez retorna para os empresários em forma de juros, de lucro. Então, os empresários, aí a maioria dos empresários, dos credores, né, do FMI, das pessoas que colocam dinheiro no fundo, dos empresários, das grandes corporações, eram americanos, dos Estados Unidos, né, norte-americanos. Então, eles colocam dinheiro lá, sabendo que o FMI vai emprestar dinheiro, por exemplo, para o Brasil, para a Argentina, para, né, sei lá, África do Sul. Vai emprestar dinheiro e esses países têm que se comprometer em investir em infraestrutura de transporte e comunicação. E eles ganham duas vezes. Por que eles vão ganhar duas vezes? Porque eles são empresários. Então, as empresas deles vão aproveitar os investimentos em infraestrutura, como geração de energia, transporte, comunicação. Esses países pegam dinheiro emprestado, organiza o espaço geográfico no seu país, né, a sua estrutura, melhorando os transportes, comunicação e tudo mais. Depois o próprio empresário que emprestou, vamos dizer assim, dinheiro através do FMI, ele vai para aquele país com sua empresa, porque está tudo pronto, as rodovias estão prontas, a rede de transportes organizada, as comunicações eficiente, mas com dinheiro que ele mesmo emprestou. Mas, por outro lado, através dos juros, ele vai ter o lucro dele também. Então, ele tem o lucro duas vezes, pelos juros como credor do FMI e, ao mesmo tempo, como empresário, aproveitando a logística criada pelos governos locais. É assim que vai funcionar. E essa estratégia, né, fez com que nos anos de 1950, 1960 houvesse um aumento do fluxo de investimento entre os países capitalistas, né, justamente por causa da batuta, vamos dizer assim. O que é batuta? É por causa das rédeas, né, vamos colocar uma alegoria assim, por causa das rédeas colocadas, como se coloca num cavalo, uma rédea, né? A rédea no cavalo você coloca e você leva o cavalo para a direita, para a esquerda, correto? Então, os países pobres, principalmente, pediram dinheiro emprestado e ficaram nas rédeas das regras do padrão dólar-ouro e das regras do FMI e do Banco Mundial, né? Organizado e pensado e estruturado pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra. Então, os países vão fazer obrigatoriamente a lição de casa, vai ter que cumprir com essas obrigações, correto? E isso fez com que nós tivéssemos, nos anos 50 e 60, um avanço do comércio internacional.
Gente, tudo isso é muito ruim se a gente olhar para o lado dos países que acabaram ficando endividados com o FMI. É ruim, péssimo, né? Porque são dívidas que os países nunca conseguem pagar. Os juros extorsivos, os juros altíssimos, né? O problema não é somente o juro, são as exigências de cortes, por exemplo, nas políticas na área social, né? E assim por diante, para sobrar dinheiro para quitar as dívidas, né? E assim colocar o que eles chamam de confiabilidade de investimentos. Então, se um país não faz a lição de casa, ele começa a ser taxado como um país não, não bem visto no mercado, portanto, é, as agências internacionais começam a descreditar esse país, dizendo, olha, não invista no país X, no país Y, porque esse país não cumpre os seus compromissos. Né? Então, e aí os governos locais, para cumprir esses compromissos, acabam massacrando a sociedade, a população local, né? Aumentando juros, né? Aumentando impostos, né? Retirando direitos para garantir o pagamento dos empréstimos que são realizados, tá? Mesmo com tudo isso, se você pegar a década de 1950, 60, nós vamos ter algumas mudanças no mundo capitalista significativas. A primeira delas vai ser a generalização da sociedade urbana industrial, né? Vários países, como por exemplo o Brasil, é nesse período que há uma transição, né, de uma sociedade urbana, de uma sociedade agrária para uma sociedade urbana industrial, agroexportadora e urbana industrial, né? Por quê? Porque a nova regra agora é os países investirem em logística de infraestrutura de indústria. Portanto, o modelo agrário fica superado, né? E isso aconteceu no Brasil, na Argentina, no México, na África do Sul, em vários países subdesenvolvidos. Nos países europeus também, que é outra história que eu acho que em um momento eu comento com vocês, né? Isso, logicamente, vai ser estimulado pela estrutura do Fordismo, né? Que é pautado na produção em massa, que a gente chama de estandardização, e o consumo em massa. A população vai ter que consumir. Mas para consumir precisa ter dinheiro. Mas nem sempre, principalmente as classes menos favorecidas, não têm dinheiro na hora. Então vamos estabelecer os créditos, né? Então entra o sistema financeiro, os bancos que vão fazer linhas de créditos para as pessoas, para as empresas e para os governos. Ou seja, eu não tenho dinheiro agora, mas o banco empresta o dinheiro para você, vai cobrar uma taxa de juro, logicamente, e você tem o bem que você quer e você vai pagar em prestações futuras, né? Mas para estimular esse consumo em massa, você vai ter que lançar mão do marketing e da propaganda, né? Que também é uma inovação fordista, né? Na economia. Comunicação em massa. Então, entra em destaque o rádio. Inicialmente, o rádio foi o primeiro, né? O rádio passa a ser um veículo de comunicação de massa que estimula o consumo, né? O cinema, a televisão, né? E isso faz com que o comércio mundial se avoluma de tal forma que em 1947 mesmo é criado o GATT, que é o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, para regular, de certa forma, as relações comerciais entre os países. E aí, no ano de 1995, o GATT é substituído por uma organização mais efetiva, que é a OMC, Organização Mundial do Comércio. Tá? Então aí está, para você ter uma visão rápida, né, sobre como, né, foi estruturado o sistema econômico internacional após a Segunda Guerra Mundial, ok? Então eu falei para você o que foi o sistema econômico internacional, o que foi a Conferência de Bretton Woods,
quais as três instituições que a conferência cria, que é o Banco Mundial, o FMI e a paridade dólar-ouro, tá? Aí eu comentei com você também as consequências dessas atitudes da conferência de Bretton Woods, correto? É isso aí. Um abraço e até a próxima.